As companhias vitoriosas da nova era são empresas absolutamente excelentes no seu sistema de execução. É isso. Fazem acontecer. Segundo o Rancharan e o Larry Boster, pessoas, estratégia e operações. Pessoas, Os três. São os ponto. Não tem outro. Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salibinato, Salibão. Somos autores de 10 livros de negócios e protagonistas aqui do nosso Gestão do Amanhã podcast, o espaço que nós desenvolvemos, né, Salibão, para compartilhar nosso conhecimento e, sobretudo, buscar trazer respostas para indagações importantes do mundo empresarial. Como a de hoje, né, Salibão? As nossas andanças aí, parece que está claro que um dos principais desafios, se não o principal desafio das empresas hoje é execução. Né, How to make things happen. Como fazer as coisas acontecer de fato, né, Salibão? Como é que diz o Jack Walter? Ele fala assim, make shit happen. É isso. Inclusive, nós vamos citar ele hoje aqui, né? Ele, Larry Boster, da escola, né? A GE sempre foi uma grande escola de execução, né? Six Sigma. Exatamente, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, nosso tema hoje, execução. Como você executar a estratégia do seu negócio de modo a gerar resultados extraordinários, né? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, a nossa mensagem de sempre, né? Primeiro, você ainda não nos segue, então nos siga lá no YouTube, no Spotify. É a forma de você receber as notificações de quando os conteúdos entrarem no ar em primeira mão, né? De forma que você está com a gente. Além disso, você nos seguindo, o algoritmo entende que esse conteúdo é cada vez mais relevante e vai espalhar essa mensagem para mais e mais pessoas, que é o nosso objetivo. Além disso, ao assistir esse conteúdo, tem algum interesse, achou interessante alguma coisa, quer sugerir algum tema, por favor, faça o seu comentário. Nós analisamos todos os comentários e é muito interessante saber a sua perspectiva. Queria começar a nossa história, Salibão, fazendo uma diferença que eu tenho insistentemente feito essa reflexão e parece que ainda hoje é um desafio. Quer compartilhar com você a diferença entre a estratégia e a execução. Fundamental. Duas coisas diferentes, né? Duas coisas diferentes, mas muitas pessoas confundem. Uma ligada com a outra, né? Interdependentes. A estratégia é o modo, né? São os caminhos, são as ferramentas, são as estruturas, as tarefas, as atividades que você desenvolve para chegar a um objetivo. Essa é a estratégia. Plano para você. Plano. Né? Como eu vou chegar lá? Né? A estratégia, ela não é, por exemplo, né, Salomão, que alguns fazem a confusão, minha estratégia é crescer 10%. Isso não é, né? Isso é o objetivo. Como você vai fazer para chegar nos 10%? 10% é o resultado, né? Exatamente. E aí você desenvolve o pensamento estratégico e ele, na maioria das vezes, em boa parte das organizações, ele se traduz num planejamento estratégico. O planejamento estratégico não é a estratégia, ele é o plano tático da estratégia. E a execução é justamente a execução do plano estratégico, né? Exatamente, são juntos e separados, né? Juntos e separados, são interdependentes, não é, Salibão? Então, muitas vezes, muitas organizações confundem a estratégia com o plano estratégico, ou seja, a estratégia com o sistema de execução. Esse pensamento estratégico, não é, Salibão, ele é muito importante nos dias atuais, porque o aumento da complexidade do ambiente empresarial fez com que seja necessário instilar um pensamento mais complexo para lidar com o tanto de variáveis que nós temos hoje. Ou seja, o pensamento que até então vigorou sempre foi um pensamento tático orientado à melhoria incremental. Tanto que os orçamentos, que é um outro mecanismo dessas engrenagens, o orçamento, que também é um entregável do plano estratégico, né? Plano financeiro, ele sempre foi desenvolvido à luz do incrementalismo. Cresço 10%, 15%, vou ver o que eu fiz, sempre foi dessa forma. Hoje é necessário você valorizar a instância estratégica para entender, mediante toda essa complexidade, como você consegue obter um posicionamento que seja vitorioso em relação aos seus competidores e que entregue muito valor para o cliente. Porque no final do dia a concorrência explode. Não é? Via de regra é isso, né, Sandro? Exatamente, Sandrão. Às vezes você pode ter uma estratégia maravilhosa, né? Sem dúvidas. Eu já vi tantas empresas morrerem na execução, né? Por não saberem o que é exatamente a execução,
colocar pessoas com os skills equivocados, né? Sim. Os skills de quem faz a estratégia acontecer são duas coisas, são dois skills diferentes, né, Sandrão? Sua colocação é muito importante, né, Salibão? Via de regra. Nós dois aqui, né, Sandrão? O Sandrão tem um caminhão para executar, né, Sandrão? A gente executa. A gente executa. E eu gosto de trabalhar com conceitos, né? Por isso que a parceria dá certo, né? Ideias. Tal. E é interessante, essa sua reflexão é muito boa, Salibão. Trazendo para o contexto empresarial, o que nós observamos na prática? O pensamento estratégico, ele é desenvolvido por um grupo de pessoas que está mais relacionada a essa visão estratégica, normalmente os líderes da companhia. Uhum. Ou seja, a estratégia ela é definida por um grupo menor de participantes do contexto empresarial. Sim. Porém, a execução não. A execução envolve todo e qualquer colaborador da organização. E aí vem o primeiro desafio que você já começou a enunciar. Muitas vezes, quem está executando a estratégia não conhece a estratégia. Pois é. Não sabe por que está fazendo aquilo. Por isso que nos ingredientes aí da execução, né, o primeiro deles é comunicação e entendimento, né, Sandrão? Isso. Comunicação e entendimento, né? Tem que estar muito claro. A partir do momento que você desenhou a estratégia, né, você tem que saber comunicar isso, né, fazer a cascata, né? Cascata, perfeito. Para botar para baixo, né, Sandrão? Não há dúvida. E tá claro para todo mundo, né? Porque gente que está executando, nem sabe que está executando, é complicado, né? Você colocou um tema muito relevante. Vamos falar sobre práticas, lições aprendidas da nossa jornada. Boas práticas de modelos de execução estratégica. Por exemplo, eu me recordo, você falando, eu me recordei, o iFood tem aquela prática de você ter toda a estratégia no one page, numa página. Uhum. Toda a estratégia numa página, com os 4, eles chamam de alavancas estratégicas, ou imperativos estratégicos, enfim, as 4 prioridades estratégicas daquele ciclo, explicando o que é cada uma delas, como vai ser mensurada aquela estrutura, quais são os indicadores que vão ser utilizados, qual que é a frequência, numa página. Aliás, quanto menor o número de variáveis para o entendimento de uma estratégia de execução, melhor. Porque a hora que você começa com... E eu estou dizendo 4, 5 no máximo, eu Sandrão. acho, Salibão. Eu tenho trabalhado com no máximo 5. A hora que você passa de 5, Sandrão, aí vira confusão. Né? 5, você sabe que o próprio Airbnb, eles, quando começaram a empresa, eles tinham 12, Sandrão. 12 prioridades. Mas não 12, tem nenhuma? Não, 12 prioridades. Não tem nenhuma. Exatamente. E voltaram para 4, 5. Olha que coisa. Aí a coisa começou a acontecer. Eu poderia concordar mais com você, Salibão. E tem uma outra história que você traz, é muito sábio, que é o seguinte. É o storytelling. Uhum. É a contação de histórias. Quer dizer, uma coisa você fala, qual que é a minha estratégia? Abre uma planilha de Excel, mostra todo o plano estratégico, 55 linhas, 45 colunas. Não. A estratégia tem que estar traduzida numa visão estratégica que seja facilmente transmitida essa mensagem, ou seja, tem uma narrativa que seja comum, porque aí o sistema de execução funciona. Então, a nossa estratégia é ser a prioridade número 1 dos nossos clientes no segmento tal, porque a partir daí eu vou conseguir adquirir o espaço X, né? Essa visão estratégica. Qual que é a nossa estratégia para chegar aqui? Eu vou conseguir ser o número 1 porque eu vou investir em tecnologia, novas frentes de negócio. Ah, entendi. Todo mundo entendeu? Vamos executar, cai no plano tático. Uhum. Então, a interdependência entre estratégia, que deve ser traduzida numa visão estratégica clara, comum, onde todos tenham esse entendimento, e aí você adensa ela num plano tático. O planejamento estratégico, e aí o sistema de execução funciona mais adequadamente. A comunicação justamente se dedica a cumprir esse papel, né, Salibão? Exatamente. A comunicação do topo até a última linha da empresa, né? Acho que a gente pode dar alguns exemplos, né? Por exemplo, vamos falar de alavancas estratégicas e o sistema de execução como ele acompanha. Um dos casos que a gente gosta de usar é Netflix, né? Uma das claras alavancas estratégicas da Netflix, de novo, uma das estratégias da Netflix foi trabalhar uma cadeia de produção descentralizada. A leitura da Netflix é que esse mercado de produção ele estava muito concentrado, seria necessário um capital intensivo para ter um estúdio, e não teria capacidade de produzir em larga escala. Lembrando que a Netflix, em alguns meses, ela lança 80 produtos. Nós já falamos sobre isso em alguns dos nossos programas. A partir dessa visão estratégica, percebe? Então, a minha visão estratégica, eu descentralizo a minha cadeia produtiva, ou seja,
Eu vou ter que ter produtores independentes. Aí vem o como. Eu vou criar uma rede de produtores independentes espalhadas pelo mundo todo. Vou desenvolver um modelo onde eu possa habilitar esses... Habilitar é... Não é habilitar exatamente, né? Qualificar esses produtores num checklist. E a partir daí eu não tenho o domínio de um estúdio. Eu não tenho a posse. Eu tenho a influência numa cadeia enorme que vai produzindo. Por isso que a gente já falou sobre isso. Produções da Turquia, Alemanha, Brasil e por aí afora. Percebe, então? A visão estratégica era aquela, a densa num plano tático. E qual é o sistema de execução? Vou fazer parcerias no mundo todo. Qual que é a relação desse exemplo, Salibão? Se a empresa não for capaz de criar esse modelo de execução, a estratégia pode ser a mais bem articulada do mundo, ela não existe. Não acontece, né, Sandrão? Não acontece. Não acontece. E o tipo de pessoa que você vai estar lá também. Eu estou convencido disso, Sandrão. Eu, na minha jornada aí, claramente, né? Eu trabalhei com grandes executores, né? Sim. Você incluído, né? E lá na HSM... Mas você teve um sócio que tinha um perfil de execução? Não, o Harry era um caminhão. Aliás, todos os meus sócios. Nossa, é verdade. Né? Tem toda Sabe por quê, Sandrão? Eu sempre sim... Não é que eu não gosto de execução. A minha cabeça está tá navegando em outras áreas, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta a gente bater com a cabeça na parede, né? Sendo que eu sou um cara que não gosta de fazer a coisa acontecer, mas eu gosto de pensar o que vai acontecer, né? E ter sócios maravilhosos, né? O Harry era um trator. Nossa Senhora. Os argentinos, o Eduardo... executores. O Eduardo Bruxus. Você sabe que eu sempre... Que ideia boa. Quando eu comecei a HSM, né? Eu sempre falei que eu gosto de trabalhar com engenheiro, Sandrão. Ou com engenheiro ou com alguém com mentalidade de engenheiro, né? E você tem mentalidade de engenheiro. Mas, Salibão, é o tal do pensamento científico. Eu usei isso hoje num papo que a gente teve com o pessoal da nossa comunidade. Eu dei uma aula para os participantes da nossa comunidade sobre gestão e citei você. Toda hora a gente cita que o Drucker dizia que a administração é uma prática, não é uma ciência. Sim. Né? O Drucker sempre comentou sobre isso, é uma prática. Mas o fato de administração ser uma prática não é pretérito para eu não utilizar um pensamento científico. E o modelo de execução está orientado a um pensamento científico, Salibão, que é como eu viabilizo... Porque, veja, a estratégia é muito etérea, ela é intangível, ela é distante. Como eu tangibilizo isso de uma forma prática? Aí eu tenho que ter um pensamento científico. Por isso que a gente gosta tanto de frameworks. Nossa estratégia do motor 2. São 8 etapas. O nosso framework da estratégia, porque facilita o entendimento e gera um passo a passo. Agora, você comentou uma coisa que acho que a gente pode perder o foco, né, Salibão? Nós fizemos aquele podcast que, aliás, muito bom, muito popular, né? Do Jim Collins. Pessoa certa no lugar certo. Sim. Né? Quer dizer, cabe ao líder também pensar no seu sistema de execução, a partir da estratégia, pensar o seu sistema de execução, quem ele coloca no lugar certo para executar a estratégia, não é, Salibão? Tanto que os 3 elementos fundamentais de uma execução, né, segundo o Rancharan e o Larry Boster, pessoas, estratégia e operações. Pessoas, estratégia. Os 3. São os ponto. Não tem outro. Ponto. Entendeu? Vamos de novo. A gente vai falar até sobre esse livro, dando spoiler para vocês. Um dos principais pensadores de estratégia é o Charan, né, Salibão? Foi o primeiro, acho que, a falar isso, né? Um dos primeiros. Sim, o Charan, sim, estratégia tem alguns, aí tem o cara mas de execução, eu digo. De execução, sim. Foi, né? Execução, de execução sim. foi, né? Ele escreveu esse livro, Execução, foi né? o primeiro guru, assim, a explorar esse tema, né? Articular, né? E ele teve um cara maravilhoso, né? Que era o Larry Boster. Larry Boster, um executor. Que era era o diretor de execução da GE, né? Acabou indo para lá em Signal. Mas o cara era um trator. Eu já trabalhei com ele. Missão dada, missão cumprida. Sandrão, eu entrei na frente dele, cara, parecia que ele ia passar em cima de mim. Cara, deu uma cara de bravo. Execução, Sandrão. Execução não tem muito pirulito, um sorvete. Não tem. Mas, ó, não Salibão, tem sorvete. Eu vou falar para você outro exemplo que eu dou toda hora, citando um ensinamento que eu tive com você. Nós já falamos sobre isso aqui, mas vale a pena reiterar. Quando você... De novo eu vou falar esse exemplo. Você entrevistou o Bob Bowman com o Michael Phelps. Sim, Bob Bowman. Que ele comentou. Você perguntou para ele. Eu lembro disso. Aliás, foi um dos melhores talks que você fez. Fez bons talks. Esse para mim foi um dos melhores. Você falou, como você dá feedback pro Phelps? E ele falou, não, eu não dou feedback pro Phelps. Nós temos um combinado que é a execução. Eu dou feedback de acordo com a execução dele. Então, se naquele treino ele tinha que cumprir aquela rotina e não cumpriu, eu não vou falar que ele é um preguiçoso. Não, vou falar,
Não tinham combinado isso na execução? Não aconteceu. Não acontecendo isso, você não vai atingir seu objetivo. O que a gente faz sobre isso? Percebe? Que é isso. Execução demanda disciplina. E aí, qual que é o sistema? De novo, vamos voltar nas 3 falas do Charan. Uhum. Pessoas, quem executa a estratégia, operação, né? Processos, Sim. né? Pessoas, processos e a estratégia. Estratégia. Os 3 andam juntos. Né? Os 3 andam juntos. Sabe o que eu estava lembrando, Salibão? Nós já fizemos o programa do Jack Welch e você identificou um vídeo do Jack Welch muito interessante, que ele fala algo que para mim é muito tangível nesse nosso papo. Ele fala: a estratégia para mim é uma coisa meio acadêmica. Uhum. A estratégia para mim é uma coisa meio acadêmica, é um plano. O ganho, onde eu ganho mesmo é na execução. Olha que coisa, né? Será que a gente está dando atenção? Você está dando atenção devida para o seu sistema de execução de uma forma disciplinada, metodológica, instilando esse pensamento científico? É uma provocação. Como está a sua operação? Como está a sua visão do sistema de execução baseado em pessoas, operação, processos e a estratégia que você desenvolve? Você está sendo diligente nesse acompanhamento? A nossa experiência, né, Salibão, pelo menos a minha, nessas andanças todas, mostra que tem muito mato alto aí, né? Tem muita organização que não está fazendo, muitas vezes, o arroz com feijão bem feito na execução do sistema, né? Ou a pessoa equivocada, ou não levaram em conta todos os ingredientes, né, dentro de um plano para fazer acontecer as coisas, né? E realmente tem ainda Mas um dos ingredientes que você coloca, que você traz para a gente conversar, é accountability, né? Sim. Acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Sim. Accountability é uma palavra que, aliás, eu ajudei o meu amigo João Cordeiro com essa palavra, porque ele queria escrever um livro, né? E acho que inicialmente era responsabilidade. Eu falei, João, o accountability ele é mais abrangente. Mais abrangente, né? Ele vai mais do que ser responsável por uma coisa. O accountability, meu cara, isso aqui é seu e você vai fazer acontecer. E se não acontecer, cara, você vai ter que pagar o pato. Simples assim. Algo como a responsabilidade pela meta, responsabilidade pelo, né? Accountable, né? Accountability é uma responsabilidade elevada. Bom. E tem a questão do ownership, né? Que é a propriedade, Sim, né? que o dono do negócio. É dono do processo, é dono daquele lugar, né? Eu lembro do Bill Clinton, quando estava na Casa Branca, né? Teve um jantar, né? E ele pediu mais uma manteiga, né? E o garçom falou, não tem manteiga, né? Ele falou, mas eu sou o presidente dos Estados Unidos. Eu falei assim, eu sou o garçom responsável pela manteiga e não tem manteiga. Excelente, né? Quer dizer, mas, nossa, daí dá pra gente fazer uma avenida e conversar sobre o que você trouxe. Percebe como isso tem a ver com cultura, Salibão? Se eu tenho uma cultura de poder centralizado, autocrático, o cara vai achar manteiga de qualquer jeito, mesmo que isso gere um ônus pra operação. Percebe a metáfora? Uhum. Quer dizer, o accountability junto com o ownership tem que estar envolto de uma cultura que empodera as pessoas. Uhum. Porque senão eu vou sair do meu sistema só para agradar poucos. Pois é. Aí você começa a agradar um, agradar outro, quando você vê, você já saiu do curso, né? Saiu do curso. A gente ainda fala muito, né, Salibão, e a gente já fez um programa sobre isso e tal, né? Mas a cultura de execução da Ambev, muito influenciada pelo professor Vicente Falcone, é uma fortaleza da companhia, né, cara? Pois é, Sandrão. É gozado, né? Porque empresas que tiveram uma cultura muito grande com execução, eles não viram... Ficaram inflexíveis. Eles ficaram inflexíveis na estratégia. Muito foco só na execução e pouco foco nas mudanças estratégicas. Na estratégia. Exatamente. Esse é um dos... Olha que legal a sua fala, não há dúvidas. Se por um lado eu não posso ter uma estratégia, excelente e um sistema de execução falho, que eu não vou conseguir executar a estratégia excelente, dessa forma ela não é excelente. Eu não posso ter um sistema de execução que se sobrepõe à estratégia, porque senão eu vou ficar tarefeiro. Uhum. Foi o que aconteceu. Eu vou ficar repetindo, olhando o mundo com o espelho retrovisor. E aí a inovação é rifada, Salibão. Exatamente. Porque a inovação não vai encontrar espaço nesse modelo que é todo montadinho. Percebe como é interdependente? Tanto que um dos 7 elementos aqui da execução, né, é a adaptabilidade. Isso, adaptabilidade. Né? Adaptabilidade e flexibilidade, né?
Sim. Tem que saber quando... Porque, na verdade, não todos os planos vão de acordo, né, Sandrão? Esse é um dos grandes desafios da atualidade, né, Salibão? É. Porque num ambiente cujas mudanças eram muito mais lentas, previsíveis e mais estável que o atual, você podia estabelecer uma lógica de execução e você tinha a previsibilidade do que ia acontecer daqui a um ano. Num ambiente muito mais volátil, se você ficar preso àquele sistema de execução, que é preso àquela estratégia num contexto de mudança, quando você acordar pode ser tarde demais. E aí, Salibão, tem um tema aí que é um dos grandes desafios da cultura japonesa, né? Toda a cultura japonesa e oriental foi muito desenvolvida, eles que trouxeram uma contribuição fundamental para a gestão, né, com sistemas de qualidade total, que é um sistema de execução implacável, acaba se estabelecendo um ritmo, sobretudo a oriental, japonesa, um ritmo de mudança muito lento, porque eu fico escravo daquele sistema. E isso tem levado muitas organizações japonesas, não só muitas organizações, mas o próprio país, a ser alvo das mudanças e ficar dormindo enquanto outras evoluem mais rapidamente, a saber, a arquirrival China, né? Só para a gente dar um exemplo. Falando né? em China, Sandro, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com o Rich McKenna, né? Que foi tema aqui dos nossos podcasts, também mentor do Steve Jobs durante 25 anos, né? Ele falou que a maior força da Apple, Sandro, não é nem a tecnologia, é a logística. É o Foxconn. É a logística, Sandro. É impressionante. Você comentou comigo que ele comentava que a Apple é uma empresa de logística. É uma empresa de logística, Sandro. Porque, cara, você vê esses caras fazendo acontecer, é absurdo, né? A hora que você vê, já tá o novo iPhone nas lojas, tá no mundo inteiro, andando. Eles têm manufatura, Salibão. Exatamente, não falta nunca. Mas você lembra, você mostrou... Eu não entrei, já comprei, eu tô no meu 15, né? Tô no 15. 16. Nunca chegou um vendedor da Apple para mim e falou, não tem, vai ter que esperar um mês. Mas do que isso, Salibão? Você lembra que você mostrou uma vez um texto, faz tempo, acho que tá escrevendo Estratégia, que mostrava a quantidade, você lembra disso? A quantidade de integradores para fazer um iPhone? Sim. Né? Dezenas. Sim. Ela não integralizou a cadeia. Ela tem... Então, olha a capacidade de execução e a logística para poder reunir tudo isso nas montadoras, né? A Foxconn é a maior na China, né? Mas ela tem várias montadoras, a Apple, que basicamente são montadoras do aparelho. Se eu não tiver um sistema de execução que funcione, e isso tudo funcione como um relógio suíço... A própria Amazon, né, Sandro? Mas não tem dúvida. É brincadeira, né? Como eu vou entregar rápido? Como que você vai conseguir entregar rápido daquele jeito, né, Sandro? No Mercado Livre. Você percebe, Salibão, se a gente for olhar as companhias... Isso eu tinha enfatizado aqui para trazer para quem está nos acompanhando. As companhias vitoriosas da nova era são empresas absolutamente excelentes no seu sistema de execução. Excelentes no sistema de execução, Salibão. É isso. Fazem acontecer. O presidente dos Estados Unidos, o anterior, o Barack Obama, ele fala assim que o papel da liderança é get things done. Fazer as coisas acontecerem. Get things done. Fazer as coisas acontecerem. E aí, essa eu acho que é uma ótima tradução para o nosso programa aqui. O que é execução, Salibão? Fazer as coisas acontecerem. O Jack Quad falava get shit done. Get shit done. Só que não é fazer as coisas acontecerem. Aí tem uma sutileza. Não é fazer as coisas acontecerem a qualquer preço e a qualquer custo. Não. É fazer as coisas acontecerem com a melhor e maior produtividade possível, estabelecendo um sistema que funcione adequadamente e com velocidade. É sobre isso. E por isso que o monitoramento contínuo e feedback é fundamental, né? Contínuo, tem que ser, não é uma vez, é constante, né, Sandro? Não há dúvida. Como que a coisa está acontecendo? Como é que está acontecendo? Os dashboards, como é que estão acontecendo? Esse é o sistema de execução. A gente, e é curioso, né? A gente acaba de entregar um projeto grande de inovação para uma empresa e os 3 meses de trabalho, ideação, saíram lá 3 projetos maravilhosos, nosso motor 2, né? E aí você fala, pô, legal, bacana. Para funcionar agora, tem que ter governança. A governança parece um palavrão, né? Mas governança não é um palavrão, ela foi muito associada às regras de compliance, conformidade. Com Sarbanes-Oxley ficou muito relacionada à mitigação de riscos perante a um contexto de maior complexidade, inclusive baseado em desvios éticos e por aí afora. Mas a governança é essencial pelo seguinte, e não estou falando governança de montar conselho, nada, é a governança para fazer as coisas acontecerem. Qual é a tarefa, qual é o nosso plano de ações?
Quais são os indicadores que eu vou utilizar para monitorar continuamente a evolução desse plano de ações? Quais são os rituais que eu vou utilizar para monitorar continuamente a execução desse plano de ações? Quais são as pessoas envolvidas nessas tarefas e quem é o líder? Uhum. Quem é o dono dessa bagaça? Porque se não é definido o dono, a coisa se perde. E outra experiência que eu tenho tido, Salibão, nessa lógica de sistema de execução, muitos dessas iniciativas se transformam em projetos. Uma experiência prática que eu tenho tido, muito, muito valiosa, é ter uma outra instância, que pode ser um PMO, um gestor de projetos, pode ser um escritório de projetos, que ajude nessa governança. Uhum. Que não seja alguém que seja parte interessada aqui no processo, alguém do time de execução, mas alguém que esteja acima, que vai se relacionar diretamente, com preferência, para o CEO. Porque a garantia é que o sistema vai estar andando nos trilhos. Não é ciência do foguete, Salibão. Fica parecendo que é uma coisa para empresa grande. Aliás, pelo contrário, quanto mais a empresa, mais difícil é, né? Os dois grandes nomes, ou 3 grandes nomes, né? A questão da teoria da execução, né? Você tem aí o Rancharan, mas você tem o Robert Kaplan também, né? Com Balance Scorecard, excelente lembrança. E o parceiro dele também, né? Eu acho Norton. O David Norton. Eu acho que são os 3 caras que conseguiram trazer a execução de uma maneira tangível, né, Sandrão? Se você pensar, Salibão, excelente lembrança com o Kaplan, Salibão. O Kaplan, na realidade, o Balance Scorecard, para quem não sabe, Kaplan e Norton são autores dos anos 90, talvez, né, Salibão? Que desenvolveram uma metodologia chamada Balance Scorecard, que nada mais é, de uma forma bem sintética, que é um sistema para cascadeamento das metas de uma organização, né? E criaram isso, um sistema de gestão muito popular, muito adotado por boa parte das organizações do mundo todo. O Balance Scorecard nada mais é que a tradução da estratégia no plano tático, você concorda? De uma forma organizada, né? Estruturada, né? Baseado nos sistemas, né? O que a gente tem visto hoje como, não digo questionamento, mas contribuição ao modelo? No passado esse modelo era muito inflexível. Eu criava um modelo e ficava anos executando. Hoje, se você colocar a mesma metodologia do Balance Scorecard com algum método de agilidade, vai te permitir ter o conceito das sprints, que pode dar mais agilidade nas revisões e te dar mais adaptabilidade que você comentou. Você sabe que eu quando eu estava na HSM, né, lá atrás, antes do Balance Scorecard, nós chegamos à conclusão que já estava na hora de fazer um seminário de custos, né, um cost management, né? Mas um seminário de custo não assim só para financeiro, é para todo mundo. Para todo mundo. E eu acabei chegando lá no Robert Kaplan, né, acho que ABC, né? Sim. EDC Cost e tal. EDC Cost. E aí, logo quando ele falou, cara, eu tô trabalhando num negócio aqui que eu acho que você vai gostar. Foi antes do Balance Scorecard? Porque ele era especializado em, não gestão de custos, mas uma visão financeira estratégica. Exatamente. Ele era financista. Foi interessante, pois é. Nós somos os primeiros, logicamente, fomos os primeiros a trazer o Kaplan no Brasil, né? Como sempre, né? Tantos outros. Que interessante. Eu falei, pô, interessante esse negócio. Faz sentido. Eu falei, danado você, um cara de custo fazendo isso. Cara, se transformou num modelo. Até hoje, né, Salibão? Muitas organizações continuam usando o Balance Scorecard. E, de novo, eu creio que é um sistema muito valioso, só com essa ressalva. É aquela história, né, Salibão? Quando ele foi constituído lá nos anos 90, o mundo era diferente, era mais lento. Então, é como eu adapto essa lógica a um dinamismo maior, né? Mas o Balance Scorecard é um sistema de execução. Aliás, muito bem lembrado, né, Salibão? É o Kaplan, Norton, o Charan, né? Estão na mesma lógica. É que o Charan traz uma visão mais estratégica e o Kaplan traz uma visão mais sistêmica, né? Mas é nesse contexto mesmo. Exatamente, até mais técnica, né? Que outro imperativo você tem? A imperativo ou a estrutura que vale a pena explorar? Priorização, né? Que eu já falei. Poucas atividades, não mais que 5, né, Sandrão? Adaptabilidade, o alinhamento de recursos e objetivos, né? Ou seja, pessoas, capital, tecnologia e tempo. Espera aí que isso é importante. Vamos lá, você falou em alinhamento de recursos e objetivos. De objetivos. Então, vamos traduzir isso de uma forma bem clara. Capital. Primeiro eu tenho um objetivo. Exatamente. A partir desse objetivo eu vou alinhar quem? Os recursos. Pessoa, recursos. O que eu tenho, né? Não adianta você fazer um plano de ação se você não tem passível de execução. Os recursos suficientes para fazer isso acontecer, né, Sandro? E não vamos confundir com recurso financeiro. Nós estamos falando de recursos. Recursos é tempo, pessoas, financeiro, capital, tecnologia, isso é recurso. Sistemas, né? É interessante, quer dizer... Boa, né? Você fala assim,
eu tenho uma estratégia excelente na esfera das ideias. Se ela não for passível de execução, ela não é uma estratégia excelente. Então, quando eu formulo a estratégia, no seu sistema de execução, tem que estar contemplado de uma forma execuível como eu realizo a estratégia. Quais são os objetivos centrais, quais recursos eu vou ter que alocar para essa estratégia, recursos que estejam à nossa disposição. Por isso que eu sempre, quando eu faço reflexões estratégicas, tenho feito algumas com alguns dos nossos clientes, eu gosto de começar pelas capacidades centrais da organização, Salibão. Saber o que o cara tem, Fortalezas, cara. Saber o que o cara tem também para executar, né? Não adianta eu definir uma estratégia importante de uma visão de mercado que eu enxerguei como oportunidade se eu não tenho essa fortaleza. O exército dele tá com estilingue, né? Exatamente. E isso tem muito a ver com o nosso modelo lá do Motor 2, quando a gente fala das capacidades centrais. E, Salibão, tem um instrumento que eu já ouvi algumas críticas a ele, né? Natural. Que ainda funciona muito bem quando eu promovo essas reflexões estratégicas, que é a tal da matriz SWOT. Né? Fortalezas, fraquezas, ameaças e oportunidades. Fortalezas e fraquezas ou limitações você vai olhar para dentro. Ameaças e oportunidades você olha para o cliente, para o mercado. Cara, isso me dá uma visão tão oportuna para eu entender quais são as minhas avenidas estratégicas, onde eu ancoro em cima de fortalezas, analiso minhas limitações para neutralizá-las, ou ter, to be aware of, ou estar ciente delas, e vou olhar as oportunidades que eu tenho de mercado, onde eu vou ancorar minhas alavancas estratégicas e as ameaças. Aí eu tenho o sistema todo. Aí eu tenho que integrar com a execução. Né? A gente tem que tomar muito cuidado na questão das fortalezas, Sandrão, porque às vezes as empresas dormem nas suas fortalezas durante muito tempo e não desenvolvem novas fortalezas. Né? Você viu o que aconteceu com isso aí, custou a Blockbuster. Né? Às vezes a gente fala esses exemplos, mas são exemplos icônicos. Né? E quando a Netflix apareceu com o streaming, a Blockbuster aqui foi lá para a matriz SWOT deles e quais são nossas fortalezas? As lojas. O que eles fizeram? Foram lá e reforçaram as lojas em vez de ir para o streaming. Então Mas vamos lá, onde essa interpretação tem que... Né? Aonde a gente mata isso, Salibão? Com a outra parte externa. Eu olho as capacidades, mas eu tenho que olhar ameaças e oportunidades. Porque eu olho ameaça e oportunidade e falo, caraca, tem uma ameaça aqui, eu não tenho capacidade. Eu tenho que desenvolver essa capacidade. Você já entra Ele só ficou olhando para dentro. Você já entra na teoria do negócio do Peter Drucker. Teoria também, do negócio. Mudança no cliente, na tecnologia, né, no mundo. Eu acho que a gente podia fazer um programa só sobre teoria do negócio. E aí vamos dar uma estudada e trazer, porque esse conceito, ele é tão poderoso, de novo do Drucker, né, Salibão? Mais uma do Drucker. Né? Tava dormindo aí e começaram a falar dele de novo. Que a tese é toda empresa tem que conhecer a teoria do seu negócio. Né? E ele é tão contemporâneo que vale a pena a gente pensar e trazer exemplos concretos para a turma entender o que é essa teoria do negócio. Né? De novo a gente volta no Drucker. Né, não tem jeito. Não tem jeito. É impressionante, né? Ô Salibão, sabe o que eu tava lembrando? Quando eu tava fazendo o estudo para esse conteúdo, eu pesquisei, né, pedindo ajuda pro chat, inclusive, me lembrar algumas das referências que tinha no livro Execução. E ele me citou uma referência que, com o tempo, ele acabou ficando mais dormindo, que é maravilhosa, que mostra muito a força da execução, que você conhece bem, que é a Southwest Airlines. Eu trabalhei com o Herb Kelleher, né? Gostava de um skin. A Southwest Airlines foi a empresa que praticamente inventou o modelo low fare, low cost. Exatamente. As companhias aéreas eram sempre muito suntuosas, orientadas a uma proposta de valor que tinha, é óbvio que trazia um valor embarcado, mas também trazia um preço alto no processo. Ele falou, pô, dá para eu pensar, olha o sistema de execução. Que tal eu ter uma estratégia de ter uma oferta suficientemente boa para o meu cliente a um custo acessível? Aí ele olha para dentro e desenvolveu um sistema de execução orientado a entender mapear toda a jornada de entrega de valor, aonde ele podia tirar todos aqueles penduricalhos para diminuir ao máximo possível o custo da operação, para permitir uma entrega que fosse barata, que tivesse um preço razoável para entrega de valor suficientemente boa. Esse cara mudou o mercado, né, Salazar? Com certeza. E, aliás, a Southwest foi uma das poucas aerolíneas que deu lucro, né? Que como diz o Felipe Cota, né? Você quer ser milionário? Ele falou assim, sim, quero ser milionário. Então seja bilionário e compre uma aerolinha.
É muito bom. Salibão, muito bom, porque a Southwest, você tem toda a razão, porque ela se tornou uma das companhias aéreas mais lucrativas da história dos Estados Unidos. Até hoje a companhia sofre. E é tão interessante isso. Aqui mas o Herb Callagher, fundador, era um personagem, Sandro. Era. Cara, não dava nem pra acreditar que era ele mesmo, sabe? No começo, quando ele veio... Ele já tinha idade, né, Salibão? Já, mas ele veio com um copinho de esquinho na mão e contando piada. O cara falou, não, chama o Herb Callagher. Ele falou, não, mas eu sou. Cara, muito assim, informal. sabe? Muito informal. Puta, me dei muito bem com ele. Ô, Salibão, agora, quando ele fez esse spin-off... O único palestrante que eu dei um esquinho junto. Quando ele fez esse spin-off, ele já tinha mais idade, né, Salibão? Sim. Ele aprendeu com a prática, né? Ele já tinha companhia aérea, aprendeu com a prática, né? Agora é curioso, Salibão, eu estava lembrando quando eu estava fazendo essas anotações, aqui no Brasil, a Gol, quando surgiu, ela era um recortar e colar. Sim, muitas aerolíneas no mundo. Da Southwest. Aliás, o que mais nasceu foi aerolíneas no mundo inteiro, inspirada na Southwest, né? Exatamente. Ele inspirou E assim, o que eu insisto? Desenvolvendo um sistema de execução poderoso de uma estratégia. Percebe? Eu tenho a visão estratégica. Mas você lembra, né? A Southwest não voava para qualquer lugar, né? Muda tudo. Eles escolheram, né? Não é qualquer avião. Não é qualquer destino. Muda tudo. Muda o quê, Salibão? O sistema de execução. Até as pessoas. Você acha que aquele... Das antigas eu tô falando, anos 80 tal, aquele piloto acostumado, né? Aquele comissário acostumado com todo aquele luxo que havia, ele ia conseguir trabalhar na Southwest? Pessoas, como você falou, quais são os recursos que eu aloco? O tipo de aeronave teve que mudar, o tipo de destino teve que mudar, voos regionais, o tipo de pessoas, as rotas. Não era qualquer rota. Não é qualquer rota. Tudo teve que mudar. Mas isso é tão simples quanto o seguinte, Salibão. Eu estava fazendo uma missão aqui em São Paulo com o meu amigo Romeu Bussarello, e a gente foi visitar uma Dark Kitchen, uma das maiores da América Latina, aqui em São Paulo. Para quem não sabe, a Dark Kitchen é um modelo que surgiu, ele é resultante desse mundo dos aplicativos de alimentação, onde eu posso ter uma cozinha ou um restaurante sem ter operação externa. Eu só faço uma operação de back-office, só vendo por aplicativos. E aí, Salibão, olha que interessante. São jovens empreendedores desse negócio, né? Alguns vieram da McKinsey, jovens bem interessantes, eles entenderam que tem uma oportunidade, que é criar um cardápio com a qualidade muito boa, a um custo acessível, mas mais do que isso, Salibão, que entrega seja rápida. E quando eu falo entrega rápida, Salibão, eu tava lá, é rápido. 11 minutos, do tempo que o cara fez o pedido, ele mostrou, do tempo que chegou o pedido no iFood, até tá pronto, 11 minutos. Competição baseada no tempo. Competição baseada no tempo. Essa é a visão estratégica, ok? Tamo junto? O que ele teve que fazer? Adaptar o seu sistema de execução. A partir da onde, Salibão? Do cardápio. Era um cardápio mais restrito, com produtos mais disponíveis, e ele montou uma linha de produção, são 6 cozinhas, agora deve estar mais, 6 cozinhas, cada uma representando um restaurante, mas era uma linha de produção. Ele adaptou os ingredientes, o cardápio, a abrangência geográfica, ou seja, ele desenvolveu um sistema de execução integrado ao pensamento estratégico para que fosse possível entregar promessa. Será que a gente faz isso? Ou a gente não testemunha isso com tanta frequência, né? Vem a promessa, vem a ideia, a gente coloca tudo junto e vamos fazer para acontecer. Pois é, né? A nível governamental nem se fala, né, Sandro? A gente não tem capacidade de executar nada, né? Assim, muito pouca coisa, né? Não, mas aí você exagerou. Não, eu tô falando aí já não tem como, né? Aí é um exemplo, aí é a antítese de tudo que a gente tá falando. Nossa Senhora. Se você vai ver os países mais avançados, a capacidade deles de executar é muito forte. Não há né, dúvida, Salibão. Assim, a gente não sabe. Primeiro, mas será que alguém sabe disso? Será, assim, eu tô falando. Nível de consciência. Não vou falar de Brasil, porque parece que é só o Brasil. Mas a nível de países da América Latina, cara, eu não conheço um país que tem um plano estratégico claro. Para onde nós vamos? Quem nós somos, para onde nós vamos e como que nós vamos fazer isso? E o sistema de execução. Todo dia deixa a vida me levar exatamente. do pagodinho, né? Exatamente. Exatamente. E assim, de novo, não estamos falando sobre ideologia. A gente não fala sobre ideologia aqui, sobre política. Mas você acha que os chineses são bons de executar? Pois é. Pois é. Né? De novo, eu não estou fazendo análise de juízo. Pelo amor de Deus, não estou falando nada.
Mas será que eles são bons de executar, Salibão? Eu vi teu post lá falando que só a Shen aumentou em 13% o tráfego aéreo no mundo. A neve derrete pelas bordas. Né? O Salibão se refere a um post que eu fiz, que é fato, uma informação concreta, que devido a Shen aumentou o tráfego aéreo no mundo em 13%. E com problema. Com isso, aumentou o custo do frete para todo mundo, porque não tem avião disponível para entregar tanta coisa. Eu fiz uma comparação, você chegou a ver do tanto de iPhone e o tanto de Shen, é um negócio desproporcional. Como eles conseguem chegar em todos os lugares do mundo se não tiver um sistema de execução? E aí vem a accountability, aí vem tudo que você falou. Aí você vê a própria BYD, né? Os caras vêm no navio deles, sendo um navio pra eles. Pô, aquele vídeo do navio é brincadeira, né? Não sei se vocês chegaram a ver já um vídeo do navio. Chegando no navio, tem uma pessoa que olha quando tá entrando. Eu nunca vi isso na minha vida, é um navio cheio de carro, né? É isso, né? Sem exageros. Eu volto a insistir nisso. Não pode ser um sistema de execução que executa a qualquer preço a estratégia. Ele tem que estar baseado em preceitos claros e ganho de produtividade e eficiência operacional, né? Você falou uma coisa falando em país, mas eu diria outra coisa, Salibão. A cultura latino-americana é difícil para lidar com essa disciplina de execução. A gente tem que saber disso. Você falou que você gosta de trabalhar com engenheiro, né? A nossa cultura é muito a cultura da informalidade, alemães, da criatividade dos alemães. É uma delícia trabalhar com alemão, né? Qual que é o ônus? Pode ser muito inflexível. Então a gente sempre tem que estar no limiar. Tem que entender a teoria do negócio, né? Tem que entender a teoria do negócio. Monitorando. O seu exemplo da Blockbuster foi muito fera. Quer dizer, pô, ela estava lastreada numa competência central, né? Ou numa capacidade de tocar as lojas. Mas ela não foi capaz de olhar os movimentos do ambiente. Sim, a teoria do negócio. A teoria do negócio. Virou o rei do cemitério. Exatamente. Né? Vamos falar os seus 7. São 7, né? O seu último é o comprometimento da liderança e o apoio e os role models, né? Exemplos. Liderança pelo exemplo. Liderança por exemplo, né? O CEO tem que estar do lado, né? As pessoas têm que entender que ele está do lado. É um cara que fez simplesmente, pessoal, ouvi dizer. Agora é com vocês? Não. Tamo junto. Tamo junto. E aqui, Salibão, tem uma referência boa para um amigo, para amiga que está nos ouvindo. A diferença em se comprometer com o sistema de execução e cuidar da microgestão. Nós não estamos falando aqui que o líder tem que cuidar da microgestão, ou seja, ficar lá no pequenininho, no tático. Mas ele tem que estar integrado ao sistema de execução e dar o exemplo. Não mandar fazer, ele tem que fazer, ele tem que ele tem que monitorar, ele tem que fazer parte da governança, ele tem que fazer parte do sistema de acompanhamento, senão não funciona. O líder é parte fundamental desse processo. Vamos repetir o 7, Salibão, devagar para todo mundo ouvir aí. 7 dicas do Salibão para você montar um sistema de execução implacável. Comunicação e entendimento, alinhamento de recursos e objetivos. Quando eu falo recursos, pessoas, capital, tecnologia e tempo. Priorização e foco, accountability e propriedade, né? Monitoramento contínuo e feedback o tempo todo, adaptabilidade e flexibilidade, fazer ajustes along the way, e o comprometimento da liderança, né? Não é só simplesmente o cara, a turminha lá de cima desenha e manda, agora faz acontecer. Não é assim, a gente sabe que não é assim, né, Sandra? O Salibão, isso daqui dá um grupo de cumbuca danado, esse podcast, hein? Dá para você usar e abusar. Nós temos recebido muitas pessoas, muitas mesmo, para nosso orgulho, né? Que estão montando grupos de cumbuca nas empresas. Motiva a gente, continuar. Né? A gente tem visto aí o que motivou a gente né? Vocês devem estar vendo que a gente se prepara, né? Não se prepara pouco, né? São horas e horas de preparação aqui. Mas graças a vocês, graças ao público que aumenta cada vez mais, né, Sandra? No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, impressionante. Pô, a gente vai dar palestra em Manaus, Fortaleza, Caxias. Cara, eu ouço teu podcast. Cara, pra mim aquilo lá é fonte de estímulo para fazer cada vez mais. Raramente eu vou num local que ninguém me fala do podcast. Raros são os locais que eu vou que ninguém me fala do nosso podcast. Os caras mandou foto correndo na esteira com o negócio. E a ideia do grupo de cumbuca. Nós temos recebido muitos e muitas pessoas que comentam que estão fazendo grupos de cumbuca com o nosso conteúdo. Esse é um conteúdo boníssimo para o grupo cumbuca. Pega as 7 dicas do Salibão, né? Pega tudo que a gente falou e vamos fazer o seguinte aqui. Qual que é a reflexão? Olha que ideia boa. Aliás, vou dar uma dica para você quando você faz grupo de cumbuca. Tem que sair com uma ação prática no final. Sim. Tem que sair com uma ação prática. Com quem vai fazer. Exatamente, ó. O que nós vamos fazer, quem vai fazer e quando vai ser feito. Então, esse daqui é ótimo. Como incrementar seu sistema de execução baseado em tudo que a gente viu. O que você faz amanhã para mudar isso? Excelente, hein?
Ô, Salibão, aliás, falando nessa coisa de grupo de cumbuca, grupo e tal, a gente tem uma mensagem aqui para você que está nos acompanhando. O nosso workshop de inovação, né? Inovação de ruptura, como viabilizar a inovação na prática. Inclusive, esse workshop, ele faça um convite a você, ele foi preparado para você poder levar esse conteúdo, inclusive, para toda a organização. Então, a gente está viabilizando a forma, viabilizando pacotes, para que seja possível você não ir sozinho, sozinha. Traz seu time. Porque lá ele vai ver todas as etapas de como executar, já estão falando de execução, como executar a inovação, né, Salibão? Sandrão, os números sobre o resultado da inovação no mundo inteiro são pífios. Sim. São muito baixos, Sandrão. Você está falando de mais de 90% de falhas em inovação, mais de 83% de inovação que não dá certo, feito pelas grandes consultorias. Sandrão. Isso aí não é número... não é empírico. Não. Né? Então, o que é diferente do que nós falamos da inovação, né? Estratégia Motor 2, o nosso workshop, né? É que nós vamos dar um caminho para você inovar com efetividade. E fazer juntos. Então, assim, são 2 dias presenciais em São Paulo, 18 e 19 de outubro. Espero que ainda dê tempo de você, estando interessado de fazer, aplicar, né, para participar desse evento. A gente vai deixar o link aqui para você fazer sua aplicação, porque a gente sempre faz uma avaliação dos participantes, já que é um grupo restrito, a gente vai ter lá umas 30, 40 pessoas. É um grupo muito restrito de pessoas, um alto nível para prover também networking. E esse workshop tem uma característica um pouco diferente. Além de mostrar para você como fazer, nós trazemos convidados externos que mostram essa visão na prática, né? Vão ter o Bruno Stefani, vão ter o LG que está lá na CIMED, vamos ter o Jaime que está lá na MSD, vamos ter o pessoal da Liga Ventures para mostrar como se relacionar com startup e viabilizar a inovação. Então a gente mostra como faz, traz gente que está fazendo e faz com você. Nosso amigo Paulo Campos, fazer a dinâmica para fazer acontecer. Por isso que nós viabilizamos uma forma e nos acesse, nos contate, para tornar possível você escrever mais de uma pessoa da sua empresa. De uma forma econômica, acessível. Porque assim você já traz alguém para que vocês possam sair de lá com a forma pronta de executar a inovação. Fechou? 18 e 19 de outubro, São Paulo, 2 dias. Espero que você esteja com a gente. Vale muito a pena, né, Salibão? Muito, Sandrão. Muito. Tanto é que a gente garante a qualidade desse evento, né, Sandrão? A garantia somos nós outros. Qual que é o livro, Salibão? Bom, acho que não podia ser outro, né? Do que esse livro é muito bom, aliás. Eu gosto de trazer, eu gosto de ler inglês, né? Quem me conhece sabe. Mas esse tem em português. Eu fiz todos os meus estudos lá, mas eu particularmente gosto de... Tá em português, né? Execução. Rancharan, do Larry Boss. Por que eu gosto? Essa aqui é uma edição nova, né? E com uma nova introdução e atualizado, né? Então eu adoro ver o que o livro foi atualizado. Porque às vezes os autores lançam um livro e não sabem exatamente o que vai acontecer. Aí eles lançam uma nova edição e falam, cara, aconteceu isso. Eu acho muito rico, sabe? Não é muita coisa aqui. Mas tá aqui, ó. Inglês, Amazon, fácil. Português também. Português, execução, um dos livros que nós vendem aqui. E também, para complementar, eu recomendo o Balanced Scorecard, né? do Robert Kaplan, do David Norton. Mapas estratégicos, né? O livro onde ele traz essa visão do Balanced Scorecard, em português está com mapas estratégicos, é um livro muito bom. A gente fez grupo de cumbuca desse livro. Fez. Lá na HSM. Fazia grupo de cumbuca na HSM, um Salibão que... Ai de quem não lesse. Que liderava. Ai de quem não lesse. Muito bom, muito bom. Fechou? Gostou do nosso conteúdo? Faça seu comentário, para a gente sempre é um prazer ter o seu feedback. Quer sugerir algum tema? Sugira os temas, se estiver dentro do nosso repertório, seguramente nós vamos explorar. E se não tiver, a gente acha também. Te dá um jeito. Ainda não está seguindo-nos? Por favor, nos siga lá no YouTube, no Spotify, manda para amigo, para colega, compartilha com todo mundo, que conhecimento bom é para ser compartilhado, não é que estamos na abundância, né, Salibão? Com certeza. Beleza? Ó, lembra, hein? Você ganha ou perde o jogo na execução. Não deixa para amanhã essa reflexão, porque ela é urgente. O Satya Nadella falou que o sucesso de qualquer empresa está ligado à sua habilidade de articular a estratégia, de fazer a estratégia acontecer. Fazer as coisas acontecerem. Muito bom, Salibão. Boa. Até a próxima.